Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão do último vídeo pra cá? Não vou fingir que estão chegando agora, né? Né? Vocês estão bem? Sério? Estão. Porque vocês são bem. Em algum nível, de alguma forma, a jornada de autoconhecimento está funcionando para vocês. Seja feita através deste canal, seja feita através de outro canal, seja através de um livro, não importa. A jornada de autoconhecimento se apresenta de várias formas para cada um, né? Para alguns vai ser através de um canal do YouTube. O importante é que vocês percebam a necessidade de autoconhecimento. Não importa que linha de pensamento, que filosofia, que credo cada um siga, sempre haverá o chamado para autoconhecimento. É algo óbvio, né? Nós temos que saber quem somos. Precisamos, a princípio precisamos. Para chegar no ponto de perguntar quem sou eu e ter uma resposta diferente de eu sou a essência, é tem chão pela frente, né? Não vamos pular processos, não vamos dar saltos quânticos. A princípio, o fundamento é que cada um saiba quem é de fato, e você é a essência. A chamada tem 2 temas. Ela não sabe qual dos 2 vai trazer, por quê? Porque a chamada, não sei o que eu tenho hoje. Eu tô aqui, não tô. O animal tá aqui, entendeu? Mas eu mesmo, a essência, eu não tô conseguindo ficar aqui. Por quê? Porque eu tô indo, voltando, indo. E onde você tá indo, Shimada? É só aqui no plano físico que tem que dar nome para tudo, né? Eu acho interessante isso. Tudo que pertence ao plano físico, e o plano físico não se limita apenas a este universo, tá? Esta dimensão. Há muitos universos, muitos mundos, né? E muitas dimensões. Tudo precisa ser nomeado. Eu acho interessante isso. Há lugares além que não precisam não, nada tem nome. Por exemplo, o nome de um indivíduo não é como, por exemplo, aqui meu nome é Shimada, né? A essência, ela não tem um nome específico como o animal tem. Mas quando ela é chamada, ela sabe que é ela que está sendo chamada, entende? É confuso, é. Me veio uma imagem engraçada agora. Me veio eu colocando um fio verde, um fio de cobre verde encapado, preso no pé, enfiado na terra, tipo, a terra chamada. Eu preciso me aterrar.
não sei se eu preciso. Eu tô que nem, sabe, uma bexiga, um balão, é, quando quando é usado gás hélio para encher ele, aí ele fica em pezinho flutuando, né? Se você solta, ele vai embora. Eu tô hoje um balão de gás hélio. É. Então, tipo, um tema é muito mais complexo que o outro. Eu tô com receio de não conseguir estar completamente consciente quando eu estiver falando. Por quê? Porque a minha consciência tá. Um dos temas é uma mensagem da Gotinhas de Luz que havia saído no domingo, quando eu fui abrir aleatoriamente, acabou saindo duas, né? Foi alguma coisa que eu fiz aqui na hora de abrir, segurando assim, e acabou abrindo em dois lugares. E eu usei essa fita maior para marcar o tema que saiu no domingo. O outro tema eu deixei para depois. Nossa. E esse tema que eu deixei para depois tem tudo a ver com o outro tema e com o tema anterior. Quer dizer, ai, se tudo na vida fosse esse dilema, né? É mais apropriado o tema mais complexo. Ai, que meleca. Sim, Shimada reclama às vezes, claro. Não é má vontade. É porque ela gosta de fazer as coisas direitinho e eu não sei se vai sair direitinho. O tema mais complexo tem muito a ver com o vídeo anterior, que trata do que? Do dom de cura dentro do tema 9 carismas, né? Quando nós já falamos sobre os frutos da carne, as ações da carne, os frutos do espírito, que são os estados de espírito. Falamos dos 9 carismas, que é a manifestação da centelha que habita dentro da essência, né? A essência é como a portadora da centelha. A essência, para onde quer que ela vá, ela carrega a centelha. Através da centelha, a centelha manifesta os 9 carismas. E há o que? As virtudes. Até que enfim, né? E eu tô querendo correr do tema. Por quê? Porque a listinha é longa. Não sei se vocês já leram a respeito, já ouviram a respeito. Tudo que eu vou dizer aqui é especificamente dentro da magia tradicional. Então, pode ser que vocês nunca tenham ouvido falar a respeito, ou pode ser que já tenham ouvido falar a respeito de outra forma, com outras palavras, com outros nomes, né? Aqui hoje, especificamente, eu estou compartilhando conhecimento dentro da magia tradicional, a visão da magia tradicional. Como eu não preparei a explicação de cada virtude, e foi de propósito, eu assumo, para procrastinar, eu assumo,
Assim eu teria a desculpa de, não vou poder falar desse tema porque eu não preparei. Mas não interessa. Eu vou ter que fazer a busca de cada virtude aqui na frente de vocês. Bem feito para mim, né? Por quê? Porque não é a minha vontade. Simples assim. Então tá. O tema do vídeo é as virtudes. Quantas são? 20. Então quer dizer que pode ser que haja a parte 1 e parte 2 sobre as virtudes, 10 virtudes para cada vídeo, tá? Assim como a centelha divina traz consigo os 9 carismas, o fragmento da sabedoria traz consigo as 20 virtudes. Todas as virtudes são manifestações da sabedoria na prática cotidiana. As virtudes são os estados da essência em dominância. A essência por si só, ela possui essas virtudes. Nós sabemos que ela está na dominância quando é exteriorizado. Ela é vista a olho nu na prática cotidiana do indivíduo, né? Mas, Shimada, que monte de gente é esse que vive dentro de nós? Pois é. Nós temos a centelha divina, papai, né? Uma faísquinha de papai que veio junto com o sopro nas narinas. Sabe quando o papai deu a vida? Ele soprou nas nossas narinas o fôlego, que é a vida. E a vida é o quê? Essa centelha. A parte de papai. Papai é quem? A vida. A fonte original de toda a vida. E dentro de nós também há uma outra parte de papai, que sempre está assim, ó, com o papai, que é o fragmento da sabedoria, também um tiquinho assim, igual a centelha. Todas as 20 virtudes correspondem à sabedoria, ou seja, é como se fosse a postura da sabedoria. É como se fosse assim, uma sábia com essas características. Só que aqui na lista das virtudes não são adjetivos, tá? Então, por exemplo, a humildade, que é uma das virtudes que nós vamos falar, quando nós detectamos a humildade de uma pessoa, a pessoa ela não é humilde. Ela manifesta a humildade. Não existe a pessoa humilde. Existe um manifestador da humildade. Entendeu a diferença? Acho que ao longo do vídeo nós vamos entendendo. Então, qual é a primeira virtude? A prudência. Muito sabedoria, né? A prudência. O que é a prudência? Cautela, sensatez, ponderação, planejamento a longo prazo e gestão equilibrada dos dons e recursos. Pensar antes de agir, refletindo sobre as consequências antes de tomar uma decisão, evitando riscos desnecessários. É tipo um traço de personalidade da sabedoria, né? Porque quando nós lemos esse finalzinho assim, né? Refletindo sobre as consequências antes de tomar uma decisão, evitando os riscos desnecessários,
É muito sábio isso, né? Um traço da sabedoria. Aí é que tá. Quando a sabedoria está se manifestando, os traços dela, que são a virtude, se manifestam. Como é que a sabedoria se manifesta então, Shimada? Igual a centelha, né? Na dominância da essência. Se a essência não for dominante, a centelha não pode dominar, a sabedoria não pode dominar. Entenderam agora? Então, a prudência é, em resumo, o sensato, a sensatez, né? Não existe a pessoa prudente, existe um manifestador de prudência. Mas tudo isso não se limita apenas à materialidade, tá? Por exemplo, planejamento a longo prazo e gestão equilibrada dos dons e recursos. Isso está relacionado com os movimentos da essência, as manifestações da centelha e da sabedoria. Gestão equilibrada dos dons e recursos. Está relacionado à essência que não é matéria. Então, uma boa analogia sobre isso seria, por exemplo, papai está lá no último Gênesis, né? O último Gênesis que eu falo é a última vez que o planeta teve que se restaurar, voltar a brotar, a renascer. Já teve vários Gênesis, tá? E quem estava do ladinho dele? A sabedoria. Então, enquanto o papai estava dizendo, haja luz, para haver luz, a sabedoria, ela estava planejando, gestando equilibradamente para que houvesse luz. A sabedoria é um ser à parte. Quando a gente lê, por exemplo, na Bíblia, lá no Novo Testamento, eu acho. Embora eu acho que eu tenha um vídeo onde eu falo da sabedoria, a excelência da sabedoria, acho que é o nome do vídeo. Há um versículo, um capítulo na Bíblia que fala sobre a excelência da sabedoria, onde ela mesma tem a palavra e ela diz que ela estava com o papai no momento da criação de tudo. Então já começa assim, tipo, eu andava com ele o tempo todo, estava ao lado dele. Mas ao mesmo tempo, ela é parte dele. É como a gente, é como quando a gente diz assim, a natureza é sábia, a vida é sábia. A vida, papai, é sábia. A natureza, papai, é sábia. Uhum. Então tá. A primeira virtude, prudência. Não adianta a pessoa falar assim, ai, eu sou tão prudente. Se ela estivesse dando um adjetivo, não é esta prudência, tá? Esta prudência é uma ação no cotidiano, é um hábito. A pessoa manifesta isso o tempo todo, a prudência. Não é que ela é prudente, ela manifesta a prudência, ok? Próximo, justiça. Vamos ter que esmiuçar um por um. Ai, papai, viu? Não deu pra fugir.
O que seria a justiça, então? Nossa, vai me corrigir também enquanto eu estiver gravando o vídeo, obrigada. Não é a justiça, por exemplo, a humana, nem a divina, no sentido de lei, né? E também não é um adjetivo no sentido daquele que é justo. A justiça como virtude é definida como a vontade firme, constante e perpétua de dar a cada um o que lhe é de direito. Justiça distributiva e comutativa. Aristóteles a considera uma virtude ética e moral não apenas uma obediência à lei, mas um hábito de caráter que promove o bem comum e a equidade nas relações interpessoais. Vocês estão notando aqui uma coisinha que sempre está sendo dito? Não apenas os dons, como as virtudes, assim como é toda espiritualidade no geral, quando se manifesta através de um canal, é para o bem comum. O que significa que não existe eu. É por isso que não há um justo, há um manifestador da justiça. Não existe um eu, principalmente quando se é um canal. Principalmente se você estiver buscando a sua real identidade, se lembrar de quem você é. Um com todo diz respeito a se todo mundo está bem, eu vou estar bem porque eu me faço bem e, consequentemente, poderei fazer os outros bem. É esse ciclo constante, infinito. Por isso que está ali, ó, a justiça como virtude é definida como uma vontade firme, constante e perpétua. De dar a cada um o que é justo? Não. De dar um julgamento a cada um? Não. De dar a cada um o que lhe é de direito. Todo mundo tem direito ao que tem direito. Isso se chama justiça distributiva e comutativa. Comutativa, que é o quê? Para todos. É para o bem comum. É para as melhores relações. Quer dizer, um ótimo exemplo seria o quê? Aquele senhor da guerra, insano e patético, que gosta de fazer arruaça no quintal alheio. Ele não é um manifestador de justiça. Por quê? Porque ele não trabalha pelo bem comum. Por quê? Porque se ele trabalhasse pelo bem comum, ele daria a cada um o que é direito. Risco de morte não é um direito. Estar sujeito à violência, agressão, bombas, ataques, não é o que cada um tem por direito, não. A primeira coisa que temos, o primeiro bem que temos, por sinal, por direito, é vida e vida com abundância. Se nós não estamos tendo vida com abundância, alguém está nos atrapalhando. E não é um diabo, hein? Não é um diabo. Tá bom, papai. Na definição clássica, segundo Aristóteles, segundo a filosofia, seria dar a cada um o que é seu, conforme
abordada em comunidade, olhar misericordioso. Quer dizer, dar a cada um o que é seu não significa que eu olho aquele senhor da guerra insano e acho ou julgo que ele mereça uma rasteira por causa de toda a bagunça que ele está fazendo no planeta. Não. Isso não é dar a ele o que é dele. Ele tem direito às escolhas dele. É por isso que quando uma pessoa vem perguntar por que Deus permite guerra, eu tenho que responder no tom que eu respondo. Papai está assistindo tudo isso. Ele não gosta nada, porque ele é amor também, né? A vida é amor. A vida só é possível com amor. A base de tudo é amor, não é? Onde está um olhar misericordioso em dar a cada um o que é devido a cada um? Quando alguém faz uma guerra, o que há de justo nisso? O que há de manifestação da justiça nisso? Aí papai fica olhando, ele não gosta nada. E ele consegue olhar assim de boa, sabe por quê? O respeito ao direito de cada um, o direito de escolha, sabendo-se que toda escolha gera uma consequência, causa e efeito, sabe? Quem diz que a vida termina aqui? Eu vou colar. Mas que peça, meu Deus. Então, estamos entendidos o que é justiça? A justiça, gente, é um hábito de caráter. Todas as virtudes é tudo aquilo que faz as pessoas definirem o caráter de um indivíduo. Só que são os estados da essência, quer dizer, há muito de bom caráter na essência, né? Ou seja, 100%. A essência é 100% caráter. Caráter bom. Ok? A terceira virtude é a força. A força que está presente, inclusive, no baralho de tarô de Marcela, não é por acaso. Não é acaso. A força, como virtude, ela não está falando da força física, nem da força mental, nem da força emocional. Está falando sobre fortaleza ou coragem, a capacidade interior de superar obstáculos, medos e dificuldades para realizar o que é certo e bom para o bem comum. Sempre será para o bem comum, tá? Daí aí que tá, né? A pessoa, para manifestar virtudes, ela tem que ser muito desapegada de tudo. Ela tem que estar 100% rendida à vontade maior. Por quê? Porque a essência, ela não pensa em si somente. Ela tem consciência de que faz parte do todo. Então, tudo que ela fizer vai ser para si e para todos. Quem é capaz de fazer isso hoje em dia? Novamente,
é um hábito, é um traço do caráter. A pessoa é resiliente, independente do medo, do tamanho do obstáculo, da dimensão da dificuldade, dos prós e contras, ela vai. Ela vai com medo mesmo, ela vai. E quando vai com medo mesmo, isso é coragem. Isto é coragem. Coragem não é ausência de medo, é ir com medo mesmo. As virtudes é a nobreza da essência, né? A essência nobre, por isso que Shimada vive falando. A espiritualidade é elegante, é requintada, educada. Não é bagunçado, sabe, gente? Não é de qualquer jeito. Por isso que a gente canta Kumbaya, my Lord. Papai é um Lorde. Senhor. Toda vez que a gente se refere a Ele como Senhor, com S maiúsculo, é porque Ele é tipo um rei, um monarca não, patriarca, é um rei, coisa fina, sabe? A próxima virtude, eu acho que vai dar para fazer uns 20, hein? A próxima virtude, ela está presente também no baralho de Marcela. Aliás, muitas virtudes estão aparecendo, estão no baralho de Marcela como arcanos maiores, mas só a força e a temperança, elas aparecem lá especificamente com esse nome, mas no significado das lâminas é que se identifica qual lâmina representa qual virtude, né? A temperança é definida como a moderação, equilíbrio e domínio próprio sobre instintos, desejos e prazeres sensíveis. Ela atua como um antídoto para excessos como os frutos ou ações da carne, que é gula, luxúria, preguiça e por aí vai, né? Permitindo que a vontade humana seja regida pela razão e não pelas paixões. Só que não é essa razão do hemisfério esquerdo não, tá? É a razão da sabedoria. Não vamos nos esquecer que tudo isso é a manifestação da sabedoria. Como a própria lâmina de tarô mostra, eu já falei, até mostrei uma vez essa lâmina, mostra um anjo com 2 jarros. E o anjo ele despeja o líquido de um jarro para o outro. Isso tem relação com um hábito que havia, até não sei quando, mas ele é bem antigo, de dosar o vinho misturando água, para quê? Para ele não ficar muito alcoólico e a pessoa ela não se embriagar muito rápido. Então, com essa mistura de água e vinho, se criava um tipo de equilíbrio no nível de álcool do vinho. Esta lâmina, a temperança, também simboliza o equilíbrio. Então,
É por isso que ela é definida como a temperança, né? Como virtude, ela é definida como moderação, equilíbrio e domínio próprio sobre instintos, desejos e prazeres sensíveis, ou seja, domínio sobre o animal. Desculpa. Eu já li o oraculista falando confirmação com arroto. Isso não foi uma confirmação, foi um arroto mesmo, tá? Desculpa. Não foi nada elegante agora, mas eu tô viva, né? Tô sujeita a essas coisas, desculpa. Então, o domínio sobre o animal. Quando a essência dominante, ela vai manifestar as virtudes, ela vai manifestar a centelha com os 9 carismas e a sabedoria com as virtudes. E a prova de que a essência está dominante é o controle sobre o animal. Esse animal que, por exemplo, não consegue dominar o próprio falo. Eu acho impressionante isso, vocês não acham? Não vamos falar mal só dos homens, né? Mal entre aspas. As mulheres também são assim, algumas. Mas os homens, eles se superam, né? Eles não têm domínio sobre o próprio falo. Como é que eles vão dominar o animal? Como é que eles vão dominar alguma coisa? Ainda bem que Adão, ele é, na verdade, uma metáfora, né? Porque se fosse realmente uma pessoa, já pensou Adão dominando sobre tudo? Ele não controla o próprio falo, nem para usar o mictório. Tem mulher que também não tem domínio na própria quiquita, né? O negócio acende lá, pronto. Já vai à caça, toda. Como é que vai controlar o animal desse jeito? Não consegue controlar uma areazinha do corpo, né? Pois bem, falta de temperança. Não precisa dizer que a moderação ela atua não apenas para o bem comum, não apenas para a manifestação para a espiritualidade, sendo um canal da espiritualidade, como também na vida material do indivíduo, porque afinal de contas, a essência, quando ela é dominante, ela passa a cuidar do animal. O animal não sabe cuidar de si, né? É por isso que tem gente que só vai no médico quando tá quase morrendo. Não se cuida, não previne, não modera o que come, o que bebe, o modo de vida, né? Por quê? Porque o animal não sabe se cuidar. Quando a essência ela é dominante, ela cuida do animal. Então, para cuidar do animal é necessário que também, né? Atenção à materialidade, porque o animal depende do mundo material para viver, né? A próxima virtude, eu acho tão linda essa palavra, não sei porquê. A esperança. Eu ouvi tanto quando eu era criança, a esperança é a última que morre. Eu não entendi isso até hoje. Em que contexto ela poderia morrer? Se ela é a última que morre, o que teria morrido para ela ser a última, né? A dificuldade da mente visual, que consequentemente entende tudo de modo literal,
mas nessa fase da vida já aprendeu que tem que traduzir tudo para poder falar. É por isso que a estimada não gosta de falar, entendeu? É por isso que a estimada usa tanta metáfora. A estimada tem uma dificuldade de interpretar essas imagens que ela vê. Até hoje eu não entendi o que significa a esperança é a última que morre. Pode morrer tudo que a esperança ainda está viva, né? Mas não sobe para minha consciência o que isso significa. A esperança é a capacidade do ser humano de desejar e esperar. Não, isso aqui é teologia, dá licença. Aliás, teologia cristã para mim não é teologia, né? Porque a teologia é um curso, aliás, tem o curso na faculdade, que ela não obedece uma linha de pensamento de um credo específico, né? Aqui o IA está bem. Porque a esperança dentro da teologia cristã é uma das 3 virtudes não sei. A esperança, ela tem algo muito semelhante à fé. Talvez ela ande de mão dada com a fé. Porque é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em algo bom, fé. O significado no dicionário Oxford, né? A palavra esperança em si, a etimologia dela vem de esperar. Então, nós podemos dizer que a esperança... Obrigada, papai. Não tá me deixando mentir. Eu disse que todo mundo... Com licença, gente. Eu disse que todo mundo tem o dom da fé já manifestado. Essa é a prova. Principalmente os brasileiros, né? A esperança é a fé em prática. A prova de que a fé está manifesta é a esperança. Porque a esperança, ela é o sentimento, é como se fosse a exteriorização, é a expressão da movimentação, da agitação da fé dentro do indivíduo. Ela vê como possível a realização daquilo que deseja, só que, de novo, ela está associada à sabedoria. Então, o que ela deseja nunca será só para si. Tanto é que ela tem confiança em coisas boas. A essência é predisposta a tudo que é bom, porque a essência é pura, ela é boa. Ela só quer o que é bom. E, em resumo, a esperança é fé. E quando você vê a esperança como um sentimento de quem vê como possível realizar algo, é a fé em movimento. Então, sempre lembrando, todas as virtudes, elas se relacionam a si como parte do todo. É preciso
Tá vendo? Sempre vou ter que tocar nessa tecla. É por isso que é preciso autoconhecimento, é por isso que é preciso discernimento, né? Manifestar os dons, pelo menos esses que são a base, como fé e discernimento. A pessoa, ela não é esperançosa. A pessoa, ela manifesta a esperança como virtude, não como adjetivo. Esperançoso é um adjetivo relacionado a outro adjetivo, né? Não. Esperançoso é um adjetivo. Esperança é uma virtude. A próxima virtude. E o que eu esqueci de falar que eu não... Deixa eu ver o que eu esqueci de falar para não ter adendo no outro vídeo, né, gente? Eu não preciso ficar tocando na tecla, né? Que as virtudes, elas têm relação com a individuação. O que é a individuação? Eu tenho consciência de que eu sou com todo, então não existe eu. Eu sou tudo e tudo está em mim. Então onde que eu tô? Quem sou eu? Nada. Eu sou tudo. E tudo sou eu. É doido? É. É por isso que tem que fazer a jornada de autoconhecimento, porque conforme você vai indo, você vai obtendo clareza. Opa, a próxima virtude é fofa, é linda, é a cara da essência, a cara da sabedoria, a cara de papai. O amor não é amor afetivo, não é amor do modo como todo mundo aí fala, conhece, tá? O amor como virtude é definido como uma escolha ativa, incondicional e racional de buscar o bem do próximo, transcendendo a mera emoção ou paixão. É considerada a virtude suprema, que sintetiza todas as outras, baseando-se em paciência, benevolência, respeito e perdão. Ou seja, o amor seria... Como é que eu vou traduzir isso? Você não escolhe amar uma pessoa, você não escolhe alguém para amar. Você escolhe incondicionalmente o bem do próximo. O que transcende a emoção e paixão. Aqui, o amor como virtude não é um sentimento amoroso, emocional, apaixonado, carnal, não. O amor é a potência, assim como... Ai, que interessante, né? As virtudes, elas vão se conectando com dons também. Porque o amor, assim como está lá na Bíblia, por exemplo, e na música do Renato Russo,
Ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, seria como um sino que faz dindom, né? Lá naquele capítulo. E naquela música Monte Castelo do Legião Urbana. O amor é a base de tudo. Assim como a esperança é a movimentação da fé, é a fé em movimento, o amor são todas as virtudes, todos os dons, todos os estados de espírito e a própria vida em movimento. É como se tudo isso criasse uma roda e o amor fosse o eixo da roda. Tipo isso. Tipo isso. Quer ver um outro exemplo? É difícil falar de amor, né? Esse amor. O outro amor, esse amor não. Esse que é o amor difícil de falar. O amor que é virtude, é potência. É ele que faz, por exemplo, os agentes da mudança colocarem até a vida em risco em prol do bem comum por pessoas que nem conhecem. Elas são movidas por este amor, essa virtude. Um amor muito semelhante a essa virtude é o amor materno. Em outros tempos, eu diria, o amor que é exatamente essa virtude, né? É o amor materno. Só que os tempos mudaram, o comportamento mudou. Até mesmo o instinto materno, o conceito de mãe mudou muito, né? As mães, elas não se movem mais pelo instinto. Por exemplo, eu tive o meu primeiro filho, era marinheiro de primeira viagem, eu ia regularmente no pediatra, que acompanhava o crescimento dele, assim tinha que ser até 1 ano, e o pediatra, ele estabelecia, por exemplo, como proceder o desmame, como inserir novos alimentos, né? Eu não segui o pediatra, não. Eu segui o meu instinto. De alguma forma, é como se mãe de verdade, ela recebesse um download. Ou ela é como se ela recebesse um download de um manual de instrução, como ser mãe. Por isso que se chama instinto, na verdade deveria se chamar intuição materna, porque de alguma forma ela sabe o que ela pode e o que ela não pode. Como ela deve fazer, como ela deve criar sua cria. É ancestral, é antropológico, é da natureza da mulher quando ela tem uma cria, é da natureza de toda fêmea, ela simplesmente sabe. E hoje em dia, tem muitas mães que elas não vão pelo instinto, elas são dependentes da mamãe, da sogra, do pediatra, do grupo no Facebook, da internet, né? E assim elas vão criando seus filhos de um modo assim que não é legal. Nada legal. Então, não dá para generalizar, mas um amor que se assemelha a esta virtude, que é o amor, seria
o amor materno. O amor materno que ainda é instintivo e intuitivo no equilíbrio, tá? Porque o animal, ele é instintivo. Ele tem uma carga ancestral, né? Mas a mãe, ela é intuitiva também. Essa capacidade da mulher de usar muito, ativar muito o hemisfério direito, onde está a intuição. Então, ela equilibra, quando a maternidade equilibra. Instinto materno e intuição materna. Este tipo de mãe, ela não acha o filho dela feio, por exemplo, né? Todo recém-nascido tem cara de joelho. Essa que é a verdade, né? Menos pra mãe. A mãe é igual coruja. Vocês já viram a coruja quando nasce? É a coisa mais esquisitinha da face do planeta. Mas a mãe coruja, ela fica olhando fascinada, assim como se fosse a oitava maravilha do mundo e não deixa ninguém chegar perto. As mães intuitivas, elas são assim. O bebê tá lá, nasceu igual todo bebê nasce, né? Com cara de joelho. Ela acha o bebê mais lindo do universo. E aí aquele bebê, ele vai crescendo, se desenvolvendo. Ele tem a natureza dele assim, a personalidade dele. Ele é como ele é, né? Esse amor aceita as pessoas assim como elas são. É isso. A mãe instintiva, ela ama o seu filho assim como ele é. Ela não tenta mudar os seus filhos. Ela não diz para ele, você tem que ser melhor que isso. Ela diz, eu não te subestimo. Você é muito bom naquilo que você sabe fazer. Não, você não tem que ser melhor. Você tem que fazer o seu melhor só. Esta é a mãe instintiva, intuitiva. O instinto e a intuição materna, ela tem a virtude do amor. Ela ama, aceita assim como é. Então, quando essa virtude ela se direciona para o coletivo, uma coisa que ela jamais vai aceitar é, por exemplo, o preconceito, o racismo. Por quê? Porque ama cada um assim como é. Também não vai ter intolerância religiosa, não vai ter nada dessas coisas que envolve algum tipo de discriminação. Até mesmo a questão de gênero. Ah, tu é LGBT? Tá tudo bem. Ah, você é macumbeiro? Tá tudo bem. Ah, você é evangélico? Tá tudo bem. Ah, você é negro? Tá tudo bem. Ah, você é vermelho? Tá tudo bem. Este é o amor como virtude. O amor que vem do papai. O amor intrínseco com a sabedoria. Só a sabedoria para não criar dissensão, divisão, preconceito nenhum. Assim como o papai olha a todos, é por isso que ele amou o mundo todo de tal maneira. Amor. O amor é virtuoso por ser uma virtude, né? É o compromisso diário. Então, por exemplo, quando é aí, desculpa, tá? Se tu disser assim pra alguém, eu te amo, meu amor, ama nada.
se você amasse, você aceitava o teu amado assim como ele é. Para começar, se você amasse, você não tentava moldar ele à tua vontade, do jeito que você quer, né? Que mais? É que nem você falar pra tua mãe, mamãe, eu te amo, ama nada. Se tu amasse tua mãe, você não ficava julgando ela, você não ficava criticando ela, falando mal dela pelas costas. O amor virtuoso, ele não julga, ele não critica, no sentido de crítica mal intencionada mesmo, né? Há críticas e críticas, né? Por exemplo, estimada, vocês vão ver a estimada cutucando muito certos grupos, não é crítica. Crítica é como uma opinião negativa, né? O que eu faço aqui não é uma opinião negativa. Eu tô escancarando mesmo, né? Então tá. Deu vontade de ouvir Renato Russo, Monte Castelo. Ele cantando sobre o amor virtuoso. Que a gente raramente vê, né? Só vê nas mamães. Nas mamães. Mas em breve nós veremos muitas pessoas manifestando o amor virtuoso. Por quê? Porque essas pessoas fazem jornada de autoconhecimento, né? Eu acredito nisso. Qual que é a próxima virtude? Ah, essa é fofa. É rara também, né? Nossa, tá me dando fome de novo? Não é possível. Agora eu engordo, eu acho, né? A humildade consiste no reconhecimento sincero das próprias limitações, defeitos e erros, evitando a arrogância e a superioridade. Ela envolve uma autoavaliação realista, valorização das contribuições alheias e abertura para aprendizado contínuo. É considerada um pilar de força, não fraqueza, que liberta do orgulho e facilita relações saudáveis. Eu tô precisando trocar de óculos. Para começar, a gente já vê logo de cara que a humildade, ela nunca viverá em negação, né? Por quê? Porque ela reconhece com sinceridade as próprias limitações, defeitos e erros e evita a arrogância e a superioridade. Tem gente que pensa, e é uma coisa do inconsciente, né? Porque é uma ideia que foi plantada no nosso consciente, que humildade é você andar maltrapilho, andar de qualquer jeito, como se fosse um morador de rua. Achar que o morador de rua é uma pessoa humilde por causa do jeito que ele vive. Não, isso não é humildade. Não existe na humildade. Volta aqui, estimada. Peraí, gente. Eu não sei onde eu tô indo.
Deixa eu tentar pegar aqui de novo. A humildade. A humildade. Ela não vive em negação, né? Ela reconhece com sinceridade as próprias limitações, defeitos e erros, evitando a arrogância e a superioridade. Por que eu me perdi aqui? Ah, sim. A pessoa... Ô, Lupita, para de se lamber assim. A pessoa humilde, ela nunca será dependente. A pessoa humilde não. A pessoa que manifesta a humildade, ela nunca será dependente de validação, aprovação e aceitação. Não. Ela faz uma autoavaliação realista. Ela terá consciência daquilo que faz as pessoas se afastarem ou se aproximarem. Ela será consciente do que está nela e o que não está para contribuir na aproximação e no afastamento das pessoas, sabe? Ela faz uma autoavaliação realista. Isso quer dizer que, ao mesmo tempo, é uma pessoa que se auto-reconhece que é um dos níveis do autoconhecimento, o auto-reconhecimento, o autoconhecimento, o auto-reconhecimento. É por isso que começa lá, a humildade consiste no reconhecimento sincero das próprias limitações. O auto-reconhecimento, ele não reconhece apenas as virtudes e qualidades e adjetivos positivos. O auto-reconhecimento, ele encara as próprias limitações, defeitos, erros, e suas qualidades não o tornam uma pessoa que se acha arrogante e superior. Ai, agora eu sei o que está acontecendo. A minha cabeça, né? A minha cabeça está ligando os pontos. Vocês acreditam que eu fico indo de vídeo em vídeo? Conforme eu vou lendo as coisas, eu vou lembrando de que eu mencionei algo em outro vídeo. E eu fico assim, indo e vindo, indo e vindo. Ai, que doido. E aí, tipo, parece liga os pontos, sabe? Só que a humildade, ela não se concentra em si. Ela se ela se autovaloriza, se auto-reconhece, porque assim tem que ser. A gente tem que reconhecer o nosso potencial, nossas limitações, nossos defeitos, erros, qualidades e virtudes, correto? Só que ela não se limita a si, de novo. Isso é como se as virtudes, elas fluíssem. A manifestação, entende? É de dentro para fora. Então, o que isso significa? Ela não vai centralizar esse autorreconhecimento, ela também vai partir para fora, sempre em prol do bem comum, porque tem consciência de que é um com o todo, com o coletivo, com o outro. Então, ela também vai valorizar as contribuições de outras pessoas.
vai se abrir para aprender com o outro. Não vai achar que é o dono da verdade e ficar tagarelando, achando que todo mundo tem que aprender com a pessoa. Não. Ela vai ter consciência de que ela pode aprender muito com os outros. E a humildade, de novo, ó, ela se conecta a ou uma virtude ou um dom. Aqui no caso vai se conectar a outra virtude. É um pilar da força. O que significa que a humildade, ela extingue o orgulho. E assim, consequentemente, os relacionamentos, as relações serão mais saudáveis, né? Porque um dos itens que mais dificulta bons relacionamentos é o orgulho. E a humildade, ela dissipa isso. Quanto tempo deu de vídeo? Deixa eu ver onde que eu cheguei. Falta 4, gente. Já passou de 1 hora de vídeo. Desculpa, mas eu não gosto de ficar. Não é que eu não gosto de ficar deixando o tempo me controlar. É porque eu não tenho noção de tempo mesmo, tá? E como só falta. Não, falta 3 para finalizar a sequência de 10 virtudes para parte 1. Vamos fazer, né? Já passou de 1 hora mesmo. Agora vem aquela que parece que está entrando em vias de extinção. A paciência. Tenham paciência com chamada, tá? A paciência como virtude é a capacidade de suportar dificuldades, dores ou demoras com calma e autodomínio sem sucumbir à tristeza ou à raiva. Ela é uma forma de fortaleza moral que permite manter a serenidade agindo com racionalidade em vez de reagir impulsivamente ao estresse. Ou seja, sabe a pessoa zen? A pessoa que manifesta paciência, ela não é simplesmente paciente, tá? Porque a pessoa simplesmente paciência, chega uma hora que ela cansa e ela explode, que nem panela de pressão. Não, a manifestação da paciência como virtude é um hábito, é um estado da essência e aparece como um traço de caráter do indivíduo, né? Então, nada abala ela. Não é que ela é fria como um iceberg, não é que ela já tá morta e só esqueceu de cair, não. Ela tem uma consciência, sabe? Tipo, tá demorando, mas nada é por acaso. Tudo tem seu tempo, tudo tem um propósito. Tá demorando, a gente espera. É que nem quando, eu acho engraçado isso. Um lugar que eu detesto estar com a minha irmã é fila de mercado. Pensa numa pessoa que fica estressada. E tipo, se você não pegar a fila para passar no caixa, você não leva. O que resta? Esperar a sua vez. Mas não, ela fica estressada, ela tem vontade de pegar e quebrar tudo, né? Sim, eu tô sendo dramática para exemplificar, não é bem assim, mas é quase. Então,
Ou, por exemplo, deixa eu procurar um exemplo aqui. Nossa, vai ser difícil achar um exemplo, hein? Ah, ah, eu tava pintando um painel lá na cozinha, onde eu penduro plantinha, né? De repente eu ouvi um barulho assim. Tá, 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 tá. Sabe, gota caindo, mas estava caindo muito frenético. Aí eu saí que nem doida procurando, né? Da onde tá vindo esse barulho? Tá chovendo? De repente, aqui na minha areazinha, tava pingando muita água. No que parece ser uma emenda da coluna, né? E tava parecendo que tava chovendo debaixo da minha areazinha, né? Aí eu ouvi um barulho, a máquina da minha irmã tava ligada, a lavanderia da minha irmã fica bem em cima. E eu fiquei pensando, o que que tá acontecendo para essa água cair toda aqui? Minha irmã tem mania de juntar água da máquina num tambor que é gigantesco. Para vocês terem ideia, é tão grande que eu posso me afogar dentro dele se eu entrar, né? Eu acho que aquilo é pesado demais para estar ali, mas tudo bem. Aquilo enche, entornou, né? Entornou de um jeito, sei lá para onde que foi. Começou a vazar na minha laje aqui. E começou a pingar em cima da minha máquina que está prestes a ser arrumada até que enfim. A sorte é que eu tinha colocado um plástico em cima já. A minha intuição disse, né? Coloca esse plástico em cima da máquina. E eu fiquei, mas aqui não chove. E aquilo ficou, põe o plástico em cima da máquina. Pois bem, aquele monte de água estava caindo em cima da máquina. E eu pensei, se eu tivesse arrumado a máquina, tinha estragado de novo. E eu fiquei olhando para aquilo. Eu poderia ter feito o quê? Sei lá, berrado a minha irmã, ido reclamar com ela. A laje vai cair de tanta água que tá caindo nela. Sei lá, eu simplesmente olhei tudo, me certifiquei que a máquina estava cobertinha, voltei para dentro e continuei pintando meu painel. E se a laje caísse? Caiu, né? É tipo isso. Paciência. Tem muito de inteligência emocional na paciência, né? Tem muito de autodomínio na paciência. Se existe, eu sei que a minha irmã às vezes fica irritada com isso, mas do mesmo jeito que ela não compreende o meu comportamento, eu também não compreendo o comportamento dos outros, né? No sentido de, às vezes eu comparo, né? Por que que eu não sinto assim que nem a pessoa sente? Não sei, né? Então, por exemplo, tem situações, faleceu alguém, ela vem conta, né? Naquele um sentimento tudo exposto, toda sensível, querendo chorar, tal. E eu fico como? Com a mesma cara de paisagem sempre. Eu não sei. É. E não é que eu sou indiferente, não é que eu sou fria. Autodomínio, gente. É triste? É. Mas quando a gente sente tristeza, não é um decreto de que a gente tem que arrancar os cabelos e gritar para o mundo inteiro ouvir, chorar todo o líquido que está no nosso corpo. A tristeza é um estado em que a gente fica.
a gente não tem que reprimir, por isso que a gente chora, por isso que a gente expressa o que a gente está sentindo, mas não quer dizer que a gente tem que se descabelar, se rasgar todo, sabe? Ah, tem pessoas que são intensas? Tem. A intensidade tem muito de falta de autodomínio, né? Eu só não domino, não tenho autodomínio para rir. Quando eu quero rir, já aconteceu assim, de eu escorregar da cadeira, de eu rolar no chão. Quando é para rir, eu dou risada à vontade, intensamente, exagera, exageradamente. As outras coisas, não. Uma porque já tem uma consciência, né? Por exemplo, em relação à morte. Morte é inevitável. Um dia todos nós iremos morrer. Acontece sem aviso. Eu já sei disso, não sei. Quando alguém morre, eu faço o quê? Eu tenho que ser solidária e prestar minhas condolências a quem era muito ligado àquela pessoa e dar uma força para essas pessoas que ficaram, né? A paciência. A paciência permite a serenidade. A pessoa que manifesta a paciência, ela é serena, tranquila, não faz tempestade de copo d'água, não faz da vida uma novela mexicana, não dá uma dimensão maior a um problema desse tamaninho, né? Não faz ele desse tamanho, não transforma uma aranha num dinossauro Rex, né? Outra paciência. Eu tô me segurando. Sabe a cordinha do balão? Eu tô segurando aqui, mas tô quase. Hum, qual que é a próxima? Ah, a próxima virtude. Eu acho que quando eu chego perto assim do vídeo, vocês veem minha cicatriz e meu. Ah, desse lado que tá a cicatriz. Desse lado eu tô com melanoma, tá? Tô cuidando. A próxima virtude é a gratidão. A gratidão definida como virtude é o reconhecimento consciente e nobre dos benefícios, dons e coisas boas recebidas, tanto de pessoas quanto do divino, como um estado de graça. Transforma a visão de vida e foca no que se tem em vez da escassez. E essa prática contínua traz positividade, fortalece conexões sociais e promove saúde física e mental. Isso aqui a gratidão não tem nada a ver com gratidão, pessoal, gratidão, gratitude, gratitude, gratidão, aquela gratidão da boca para fora. Ficar falando a palavra gratidão não é ser grato de fato, não é manifestar gratidão. A gratidão é um estado de espírito. É um estado de espírito que justamente se reflete nesse pequeno detalhe. É como está em, acho que, Provérbios. O pouco com Deus é muito.
A pessoa, ela não tem o foco no que está faltando, ela tem o foco naquilo que ela já tem. Ela não fica cobiçando coisas que ela não tem. Ai, eu quero ter isso também, porque eu ainda não tenho. Não. Ela dá valor porque ela já tem. Ela dá valor para o que ela tem do jeito que tá. Se ela não gosta do jeito que tá, ela melhora e ela ainda é grata por isso. É um estado de regozijo. A pessoa não fica falando, ai, gratidão, gratidão, gratidão. Não, ela sente, ó. É um estado dentro dela, contínuo. Ela está satisfeita o tempo todo. Não tem essa de... Ai, eu não tenho mistura hoje. Tem ovo na geladeira, mas a pessoa está reclamando que não tem mistura. Ovo é mistura, né? Mas tem salada, tem arroz, tem feijão, tem polenta, tem sopa, tem macarrão congelado, né? Mas não. Só porque tá faltando a carne não tá bom. Ai, eu vou me entristecer. Ai, acabou o mundo. Como assim? Eu não tenho mistura na minha casa. A pessoa não é grata. Ela fica falando gratidão para lá e para cá, mas ela não é grata coisa nenhuma. Porque se ela fosse, ela sentiria satisfação pelo que ela já tem. Ela não ficaria choramingando pelo que está faltando. Isso tem muito de fé, de confiança, principalmente na providência divina, sabe? De confiança no próprio potencial. Hoje eu não consegui, hoje está assim, mas amanhã vai estar. Amanhã eu dou conta, amanhã eu consigo. A prática contínua atrai positividade, fortalece conexões sociais e promove saúde física e mental. É um estado interior onde a pessoa vive a satisfação contínua. Ela sempre está satisfeita, ela não tem do que reclamar, ela não fica reclamando. Ela tá com a roupa do corpo. Ela se sente bem, ela se sente satisfeita, porque pelo menos eu não tô pelada. Podia ser pior. Eu podia estar nua, eu podia estar com um pano de chão, tapando as minhas coisas, mas não, eu tô com uma roupa, pelo menos, no corpo. Isso é a gratidão. Este reconhecimento que gera satisfação, ele é consciente. É consciente. A pessoa não fica se convencendo assim. Ai, eu sou grata porque pelo menos eu tenho uma garrafa de água. Eu podia ter duas, mas eu tenho uma, então eu sou grata porque pelo menos uma eu tenho. Não. Não é, isso não é gratidão. Nenhuma virtude, ela vai pensar no depois e no ontem. Nenhuma virtude, ela mede, ela compara. Nenhuma virtude conta, sabe? Eu tenho uma garrafa de água. Não, eu tenho água. Ela não para pensar, mas seu bebê vai acabar. Ela sente satisfação porque ela tem essa quantidade de água para beber. Quando acabar, ela vai pensar. Porque uma virtude se liga à outra.
consequentemente, como virtude, a pessoa ela não é grata só pelas coisas que ela tem, pela vida que ela tem, pela pessoa que ela é, não. Pela existência dos outros, pela vida dos outros, por tudo que os outros possam proporcionar, sabe? Não se limita apenas a si mesmo. Então, a satisfação consciente é um tipo de olhar muito especial sobre a própria vida, sobre a própria pessoa, sobre o que possui. É uma pessoa sem frescura, né? Ela, tipo, é que nem, por exemplo, sabe como eu ensinava gratidão para meus filhos? Eu não sei se eu expliquei isso para eles, mas eu só fazia. Todo sábado era muito sagrado pra gente. Nós pedíamos ou pizza, ou esfirra, ou fazíamos lanche. Eu preparava um bolo grande, recheado, igual de festa mesmo, todo sábado. Não era aniversário de ninguém, mas eu fazia um bolo parecido daqueles de aniversário, confeitado bonitinho, para o sábado à noite, que era o único momento da semana que nós podíamos estar todos juntos. Ali a gente conversava, assistia filme, dava risada, brincava com o jogo de tabuleiro, comia junto, se esbaldava. Quando o meu ex chegava, quando ele via o bolo, ele sempre perguntava assim: é aniversário de quem? É festa do quê? Aí eu dizia: a gente está comemorando. Aí ele dizia: comemorando o quê? Aniversário de quem? E eu dizia: a vida, a semana que a gente teve. Precisa mais? A semana, agora, o meu filho mais novo, ele voltou a fazer isso. Eu acho que ele não percebeu que ele está fazendo isso, resgatando isso. Ou sábado ou domingo, ele vem para cá, traz o irmão e a cunhada para a gente comer junto. E o que que a gente faz? Porque a gente se reúne como se fosse uma reunião especial, comemorativa, tá? Domingo passado, por exemplo, ele fez lasanha, uma lasanha digna dos melhores restaurantes. Nem melhor restaurante tem uma lasanha daquela, né? A gente estava celebrando, comemorando o quê? A semana, a nossa família, a nossa vida, a nossa saúde. Tem motivo melhor? Isso é gratidão. Gratidão. Nós vemos bondade em tudo. Nós vemos o que é bom em tudo. Nós vemos o bem em tudo. O exercício de vocês essa semana de ser o bem é um estado de gratidão. Que se eu sou o bem, eu manifesto o bem, eu faço o bem. E agora, para vocês se livrarem da chamada por até o próximo vídeo, a 10ª virtude, abnegação. Essa palavra, gente, eu nunca ouvi, tá? Então, vamos procurar mesmo isso aqui. Tem alguma coisa a ver com negar alguma coisa, né? A abnegação, definida como virtude, é a capacidade moral e voluntária de renunciar aos próprios desejos, interesses pessoais, conforto
ou vontades em benefício de outro, de um princípio, de uma causa nobre ou por motivação espiritual. É considerado o oposto do egoísmo e um alto nível de desprendimento caracterizado pelo sacrifício próprio desinteressado. É um tipo de altruísmo, né? A pessoa abnegada é a pessoa totalmente desapegada em prol de uma causa específica, seja por uma pessoa, por um princípio, por uma causa nobre ou motivação espiritual, ou seja, para o trabalho espiritual, né? Renuncia os próprios desejos e interesses pessoais, conforto ou vontades. É lógico, gente, que quando se está no caminho de desenvolvimento da espiritualidade, principalmente para quem está desenvolvendo a mediunidade, a abnegação é a virtude que se manifesta com mais, não é com mais facilidade, é a virtude que mais necessária de se manifestar, tá? Só que ao mesmo tempo ela não é forçada, nenhuma das virtudes é. Estamos falando de manifestações da essência, certo? A abnegação, dentro deste contexto mesmo, assim como todas, ela é consciente e voluntária, né? Ela não existe esforço nenhum, não ocorre nenhum esforço, não existe nenhum pacto, nenhum contrato, não, tá? Não é como autoflagelo, autopunição, não confundam. Pode ocorrer de acontecer. Autoflagelo, automutilação, autopenitência não tem nada a ver com abnegação. A abnegação, ela ocorre espontaneamente, na maioria dos casos, para não dizer todos, né? Ela ocorre naturalmente. Se você refletir dentro do óbvio, quando você renuncia a seus próprios desejos, interesses pessoais, confortos ou vontades, você está totalmente desapegado. Esse é um nível da jornada de autoconhecimento, tá? O desapego. Porque é como eu falei, quem sou eu? Eu sou tudo e tudo sou eu. Quem sou eu? Nada. Se eu não sou nada, eu não tenho nada. Então eu não tenho nada para me preocupar, eu não tenho nada para guardar, proteger. É uma alteração de pensamento, mas lá no inconsciente, sabe? Acontece naturalmente. Já na jornada de autoconhecimento, já no envolvimento com a espiritualidade, já no desenvolvimento da mediunidade, não é forçado, tá? Nem tente forçar para dizer que é uma pessoa abnegada. É uma manifestação de dentro para fora. Parte lá da essência. É espontâneo o que se manifesta. Então, a pessoa entra nesse estado naturalmente. Naturalmente.
E não, ela não diz pra ninguém assim, ah, eu não tenho desejo de nada, ah, eu não quero mais nada dessa vida, tenho tudo. Ah, eu tenho tudo que eu preciso. Não, ela não fica falando. A gente tem que ter muita cautela. A gente tem que ter muita cautela diante daquilo que a gente fala ou daquilo que qualquer pessoa fala, né? A fala é uma expressão do que está dentro. Inclusive as autoafirmações, né? Quando a pessoa fala, ah, eu tenho de tudo, eu não preciso de mais nada. Ah, eu tenho todo o conforto que eu quero, que eu preciso. Ah, eu não desejo mais nada nessa vida. Automaticamente você olha para a vida da pessoa, né? Não corresponde. Principalmente quando você também compara a personalidade da pessoa. As coisas que a gente fala induzem o outro a comparar, a medir, a julgar, né? E nisso existe uma verdade. Há coisas que a gente expressa que na verdade está dizendo a nossa verdade. Aquela pessoa que diz, ah, eu não quero mais nada dessa vida, ela está dizendo, eu tenho muita coisa, mas agora nesse momento tá bom demais. Mas nossa, como eu quero muita coisa. Aí cria uma contradição, sabe? As contradições criam tropeços na nossa vida. Não se esqueçam que o inconsciente é a maior parte da mente e ela é inacessível. Tudo que você fala, faz, pensa, tudo que você manifesta, se não for consciente, está operando no inconsciente. Então tá. Aqui foram as 10 virtudes de 20. Esse foi a parte 1 das virtudes. Espero que vocês tenham gostado. Se eu perceber que vocês realmente gostaram, eu volto com mais 10. Nada mais justo, né? Afinal de contas, Shimada gravou o segundo vídeo. Shimada precisa voar e flutuar. Voar por aí. Não sei quando eu volto. Tudo depende. Se vocês gostaram desse vídeo, eu volto. Tá bom? Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para vocês. Continuem bem. Sejam bem. Fiquem sempre bem. E beijos na alma.